Banalidade do mal é uma expressão criada pela Hannah Arendt, filósofa, jornalista, teórica política alemã de origem judaica, que ela vai para Israel participar do julgamento do Eichmann. Quem era o Eichmann? Eichmann era um oficial alemão que era o responsável pela logística daqueles que iam para as câmaras de gás. E quando ela vai para o julgamento, ela está esperando se depara com um monstro. E ela encontra uma pessoa normal. Um homem que saía do serviço lá, batia o cartãozinho dele, e chegava em casa, colocava seus chinelos, ia tomar um banho, para o pijama, sentava com a família à mesa para jantar, faziam preces, assistia a novela e ia dormir. Ele disse que ele fazia o que ele fazia porque ele cumpria ordens e pronto. A questão é que hoje a gente vê essa banalidade do mal, mas uma questão histórica, né, e que faz parte da história do mundo, elas chegarem em pontos onde elas tratam o mal de uma forma banal. Caça às bruxas, os enforcamentos. Mas a questão é quando isso começa a entrar no ambiente de igreja, no ambiente religioso, no ambiente de fé, aonde a gente começa a definir por alguns quesitos, por algumas questões, por algo que vem elencado, quem é bom e quem é mau. Eu estava conversando com a Lu hoje sobre a história de uma pessoa e que, felizmente, né, ela conseguiu reescrever a história, mas que é 1 em 1 milhão. Então existe toda uma estrutura social aonde o mal é tratado de forma banal e que vai criando uma cultura. A gente ouve falar sobre pena de morte da igreja, a gente ouve falar sobre morte, aqueles que são contrários à fé, mas a gente também ouve falar de muitas igrejas que são ligadas ao narcotráfico. Eu começo a pensar, né, que tipo de evangelho tem sido pregado nessas igrejas? Igrejas que oram lá e abençoam líderes do primeiro comando da capital, que oram e abençoam políticos corruptos, que recebem ofertas de dinheiro de corrupção, e que conseguem justificar isso através de uma narrativa onde é pelo reino, ou é para salvar a vida da pessoa A, B ou C. Mas a fé não pode ser negociada. Bem é bem, mal é mal. Não adianta, a gente vive uma fantasia religiosa, onde a gente define o que eu preciso fazer para poder ser abençoado ou não. Diz o reverendo Paul Washer como Deus odiou Esaú. Como foi que Deus odiou Esaú? E como ele amou Jacó? Esaú ele odiou, deixando Esaú ser Esaú. Esaú casou com quem ele quis, da forma que ele quis, desprezou os pais nesse sentido, viveu da forma que ele quis, levado pelos seus desejos, prosperou na terra, se tornou grande, né? Muito maior do que Jacó. E estava super bem quando encontrou seu irmão Jacó, né? Depois de cada um ter seguido uma história. E como Deus amou Jacó? Literalmente espancando Jacó, torcendo Jacó, fazendo Jacó passar por situações, em Jacó um coração segundo o coração dele. E é nesse sentido que a gente precisa se preocupar como igreja. Porque estar no ambiente de igreja não faz de você um cristão. Nem ser um sacerdote faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é o fruto.
Tem um livro Enraizados que o autor ele fala que nós, como fruto, devemos ter o cheiro de Deus. Nós devemos ter o gosto de Deus. Nós devemos revelar Deus através da nossa face. E aí eu pergunto, será que as nossas atitudes estão revelando Deus de fato? Eu vejo várias igrejas com problemas com adolescentes e jovens. E aí eu começo a me perguntar se esse problema não nasce de quem nós somos como igreja. Se as problemáticas que estão afetando os nossos jovens, elas não nascem a partir de um espelho, aonde eu olho e eu falo, meu, tá tudo errado, eu não quero ser desse jeito. Ou, sabe, quando a gente olha para o Renascimento e até aquele momento pré-renascentista de vários pensadores que começaram a questionar Deus, questionar a existência de Deus, questionar a fé como era, e a gente olha para a história familiar dessas pessoas, desses grupos, o que eles não queriam é ser como os pais que professavam a fé eram. O problema deles não estava com Deus, mas estava com o Deus dos pais deles. Spinoza, vários, eu vou trazer Spinoza para essa conversa, mas vários outros. Nietzsche, Kant, Descartes. A própria ideia de racionalização da proposta por Tomás de Aquino, quando a gente olha para a estrutura, né, a história familiar de Tomás de Aquino, a gente vê que ela foi enraizada numa hipocrisia religiosa, aonde o próprio olhar da mãe, do pai dele para a religião era para manter a posição e status de nobreza. Né? Ele foi estudar para ser um abade, para ser um bispo, porque a ideia era manter o status de nobreza que eles tinham. Né? A estrutura de poder se dava no poder do rei e no poder da religião. A igreja ela deve influenciar, mas a gente tem que perder quebrar esse pensamento que a igreja influencia estando no topo. Não, a igreja sempre influenciou e sempre vai influenciar de forma subversiva, entrando no sistema, desmontando o sistema, a partir de uma cultura diferente, a partir de uma ação diferente que vai contagiar outros e desejar, criar no outro o desejo de viver aquilo que a gente vive. Mas o que a gente está vivendo? Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, quando a gente fecha a porta da nossa casa, quando a gente fecha a porta do nosso carro, qual é o sentimento que nos invade? Queria que a gente pudesse pensar nisso e eu queria abrir um debate. Se vocês quiserem comentar nesse vídeo, debater, se vocês quiserem colocar dúvidas para que a gente possa trazer sobre isso, a igreja precisa estar sempre em reforma. Pensem nisso.